nós estamos fazendo ao abençoar a Igreja Presbiteriana de Manaus. Tudo bem? Então agora nós podemos começar. Podemos? Então vamos começar a hora que os meninos me liberarem. Então, bom dia a você que nos assiste pela internet, que Deus abençoe você. É muito bom estar aqui, nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. E para isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 100. Todos aqueles que estão aqui, os que nos acompanham pela internet, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100. E se você puder se colocar em pé, nós vamos ler o Salmo de número 100 juntos. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Quero destacar a parte do Salmo, versículo 3, quando o salmista diz: somos o seu povo, foi Ele quem nos fez e dele somos. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus nos criou e também porque Deus nos resgatou, nos comprou e nos fez o seu povo. Esse é o motivo do nosso louvor. E como povo de Deus, nós temos confiado a nós uma missão, um pendão real, e é sobre isso que nós vamos cantar para começar o nosso culto. Quero te convidar a abrir então o seu hinário no hino de número 303. Nós cantamos um pendão real. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esfumado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão. Vitória colhem os lauréis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Nosso irmão presbítero Leonel ora a Deus por nós e louva a Deus pela missão que nos dá, pelo fato de ter nos feito seu povo, pelo amor que Ele tem para conosco.
prestar um culto a Ti, ó Pai. Nesse momento, Deus vem estar falando em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai, perdoando nossos pecados, nossas falhas, Deus, que a nossa vinda aqui nessa manhã não seja em vão, mas que possa servir, ó Deus, de uma grande edificação para cada um de nós, ó Deus. Abençoe ricamente a vida do pastor, a mensagem que vai ser transmitida, os hinos cantados, as orações feitas nesse lugar, ó Deus. Abençoe ricamente todas as pessoas que aqui estão e aqueles que aqui não estão também, possam estar recebendo essas grandes bênçãos de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém, ó Deus. Pode sentar? Eu quero te convidar a abrir o seu hilário mais uma vez, no hino 74. E nesse momento nós vamos confessar os nossos pecados a Deus. E o hino 74 nos lembra de uma das doutrinas mais belas presentes nas Escrituras. A doutrina que nos fala da nossa justificação, do modo como Deus nos considera justos, do modo como Deus é capaz de nos aceitar na sua presença. O hino no seu refrão diz: eu venho como eu estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como eu estou. Nós não estamos aqui baseados nos nossos próprios méritos. Nós não estamos aqui porque somos boas pessoas. Nós não estamos aqui porque fazemos todas as coisas certas. Mas nós estamos aqui porque Jesus morreu por nós. Nós estamos aqui porque Ele derramou o seu sangue sobre as nossas vidas. E é somente por isso que nós podemos estar aqui na presença de Deus. E pensando nisso, eu quero convidá-lo a cantar esse hino e depois a confessar os seus pecados a Deus de maneira silenciosa em oração. Pensando nisso, eu quero convidá-lo a declarar a sua confiança em Deus e dizer: Senhor, não fosse por Jesus ter morrido em meu lugar, eu não poderia estar aqui. Mas porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Vamos cantar, mesmo sentados? Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Mais uma vez. Eu venho como
porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Amém. Você pode orar no seu lugar, colocar-se diante de Deus, clamar a Deus a sua bênção, o seu perdão, a sua misericórdia. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, porque exatamente através do sacrifício de Jesus é que nós podemos nos aproximar de Ti. E tão somente através do sacrifício de Jesus é que nós podemos desfrutar da Tua presença, desfrutar do Teu amor, da Tua misericórdia. É através do sacrifício de Jesus que nós podemos nos aproximar e percebermos-nos como Teu povo, o rebanho do Teu pastoreio. Através do sacrifício de Jesus, nós podemos receber do Teu cuidado, do perdão dos nossos pecados, nós podemos receber da Tua graça e da Tua misericórdia, nós podemos receber de tudo quanto o Senhor tem nos dado, Pai, através do sacrifício de Jesus. E é por isso também que nós, através do sacrifício de Jesus, podemos gozar paz em meio às tribulações. Nós podemos ter alegria nas aflições, porque sabemos que Cristo morreu por nós e porque sabemos que o Senhor, através de Cristo, tem ouvido as nossas orações. O Senhor, através de Cristo, tem inclinado os seus ouvidos a nós e tem escutado o nosso clamor. Nós te louvamos, te bendizemos, porque os méritos de Cristo nesse instante nos alcançam e nós somos ouvidos por Ti. Somos recebidos na Tua presença. Somos feitos Seu povo, rebanho do Seu pastoreio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 116, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Quero te convidar a se colocar em pé para que nós cantemos o hino de número 108, que diz: nós somos felizes com Jesus. Não porque não temos tribulações ou lutas, mas porque Ele ouve as nossas orações e súplicas, porque Ele inclina os seus ouvidos para nós. Nós podemos ter paz, mesmo em meio às dificuldades. Nós podemos vencer, mesmo nos sentindo derrotados. Podemos ser felizes com Cristo Jesus, porque Ele nos ouve, Ele nos escuta, Ele inclina os seus ouvidos para nós. Levante-se mais uma vez e nós vamos cantar o hino 108. Se
Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Amém. Presbítero Eurico, ora a Deus por nós e louva a Deus mais uma vez. Domingo, ensolarada, e pedimos ao Senhor que nos ajude a vencer as nossas limitações e a confiarmos plenamente no Senhor. Logo no começo deste culto, lemos um salmo em que o salmista declara categoricamente da sua alegria por estar na dependência do Senhor, debaixo dos teus cuidados, não importa as situações em que estamos vivendo. Agradecemos, ó Pai, por este momento, pedimos que o Senhor nos ajude a entender aquilo que será transmitido aos nossos corações daqui a pouco, e que possamos, ó Deus, colocar em prática para podermos viver e vivenciar aquilo que é ou que diz respeito à Tua palavra. Fique conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós te pedimos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Nós abrimos as nossas Bíblias, capítulo 1 do Evangelho de Marcos, onde lemos do versículo número 9 ao versículo de número 13. Marcos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 13. Nós lemos para a nossa edificação. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Até aqui. Vamos orar? Senhor, fale aos nossos corações. Senhor, trabalhe em nossos corações para que nós entendamos e nos aproximemos da vontade do Senhor para a vida da nossa igreja. Que em cada instante, momento de reflexão, de oração e agora de escuta da sua palavra, o nosso coração seja transformado em um coração mais parecido com o de Cristo. As nossas atitudes sejam transformadas em atitudes mais parecidas com a de Cristo. A nossa consciência seja transformada com a consciência ou a consciência de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós estamos, pelo menos nos cultos da noite, desde o começo do ano, falando um pouco a respeito do que significa ser discípulo. O tema deste ano para a vida da nossa igreja é o discipulado. E com esse tema nós queremos, desejamos, e quando eu digo nós, digo o conselho, que nossa igreja cresça, não apenas em número, mas cresça em qualidade, cresça em amor, cresça em intimidade, cresça em aparência e que cada vez mais se pareça com Cristo Jesus. Porque nós dissemos, e eu não sei se vocês vão se lembrar, por isso estou recapitulando, que ser discípulo é seguir a Jesus em primeiro lugar, não como um professor, não como um psicólogo, não como um filósofo, mas como Deus das nossas vidas. O discipulado começa no momento em que eu me rendo em adoração, reconhecendo a autoridade que Jesus tem,
acima de todo e qualquer outro nome, acima de toda e qualquer outra pessoa sobre a minha vida. Então, ser discípulo não é gostar do que Jesus diz, não é seguir, aprender o que Jesus diz. Ser discípulo é adorar Jesus como o Senhor das nossas vidas. E é por isso que o discipulado é um caminho tão difícil, porque não é um caminho intelectual, mas é um caminho devocional. Não basta aprender, não basta compreender, nós precisamos nos submeter. E essa submissão é um dos exercícios mais difíceis que temos a fazer em nossas vidas. Mas se o discipulado, eu disse, é seguir a Jesus como Deus das nossas vidas, no discipulado, então, nós, agora estou dizendo, assumimos para nós o caráter de Cristo. E quem Cristo é? Cristo é o Filho de Deus, e vocês ouviram o Juninho falar a respeito disso quando ele pregou sobre o batismo de Jesus. Ele é o Filho de Deus. E se Cristo é o Filho de Deus, ao nos submetermos ao seu governo, ao o seguirmos, nós nos descobrimos como filhos de Deus. O discipulado muda quem nós somos. Seguir a Jesus e adorar a Jesus com todo o nosso coração, com tudo que temos, com toda a nossa mente, com todo o nosso ser, muda quem nós somos. Eu já não sou mais o João, cheio de pecados. Eu já não sou mais definido pela minha história familiar, eu já não sou mais definido pelos erros que eu cometi, eu sou definido pelo fato de que em Jesus eu sou feito filho de Deus, e não um filho qualquer, mas um filho amado. Então, como discípulos, nós nos descobrimos como filhos em primeiro lugar. Em segundo lugar, como discípulos, nós nos descobrimos como servos. Em terceiro lugar, o Juninho na semana passada falou em Efésios capítulo 1, que como discípulos nós nos descobrimos como eleitos, nós nos descobrimos como aqueles que foram redimidos por Jesus, nós nos descobrimos como aqueles que são santos. Não por causa do que nós fazemos, mas por causa do que Cristo fez por nós. Hoje eu quero dizer que como discípulos nós nos descobrimos como novas criaturas. E eu quero mostrar isso para vocês nesse texto, e quero trazer, depois de mostrar isso para vocês nesse texto, algumas implicações para as nossas vidas. Então, começo no versículo número 9, narrando mais uma vez o batismo de Jesus, agora nas palavras de Marcos, e narrando o batismo de Jesus, vejo uma narrativa diferente dos outros evangelhos, ou melhor, mais curta do que dos outros evangelhos. Nós precisamos entender algumas coisas aqui, com algumas informações que vêm de fora. Por exemplo, o batismo de Jesus é narrado tendo a presença do próprio Cristo, a presença de João, a presença do Espírito que desce como pomba e a presença de uma voz que nós identificamos como sendo o Pai. Por quê? Porque a voz diz: Tu és o meu filho amado. Então, para chamar Jesus de filho, precisa ser Deus Pai. E aqui, a presença da Trindade Santa se faz perceptível. Tangenciando ou tocando, não tangenciando, mas tocando o mundo com graça e verdade. Agora, para entendermos esse texto literalmente, precisamos de uma informação, como eu disse, fora do texto. Existia na época uma versão dos primeiros capítulos de Gênesis, ou melhor, dos primeiros versículos de Gênesis, conhecida por alguns, que funcionava, ou que dizia mais ou menos assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas como pomba. E disse Deus: haja luz. O que eu quero dizer, e o que eu estou tentando mostrar a vocês, é que, em primeiro lugar, havia uma consciência coletiva que vinculava desde a criação a presença do Espírito de Deus no mundo criado na forma de uma pomba.
Isso não está aqui escrito nas Escrituras, mas está presente no consciente coletivo. E é esse consciente coletivo que Marcos agora resgata para dizer: no batismo de Jesus, as mesmas 3 pessoas presentes no ato criador de todas as coisas estão presentes. Como que dizendo, se em Gênesis capítulo 1 nós temos a narrativa da criação de todas as coisas, em Marcos capítulo 1 nós temos o início da nova criação. Como que nos dando condições de entender o que João vai dizer em Apocalipse, quando coloca nas palavras, na boca de Jesus, as seguintes palavras: eis que faço novas todas as coisas, nos dando condições de entender o que Paulo diz quando fala aquele que está em Cristo é nova criatura. Em Jesus, Deus está recomeçando. E as mesmas 3 pessoas presentes na criação, o Pai com a sua voz, o Filho sendo a voz de Deus, e o Espírito como pomba, agora estão presentes no batismo de Jesus, fazendo novas todas as coisas. E aqui eu queria trazer uma primeira aplicação para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós achamos que ser discípulo de Jesus é simplesmente uma questão moral. E nós achamos isso constantemente. Quando nós nos pegamos no nosso íntimo, julgando as pessoas, sem dá-las a chance da nova criação. Explico. Muitas vezes nós olhamos para hábitos, olhamos para pecados, olhamos para erros dos outros e dizemos: está vendo? Essa pessoa não presta. Essa pessoa não deveria estar na igreja. Essa pessoa nunca vai receber o amor de Deus. Por quê? Porque a nossa concepção de discipulado é moralista. Ela é ética. E ela despreza a seguinte questão: o mundo criado por Deus em Gênesis está caído e completamente depravado por causa do pecado. E cada um que habita esse mundo, sem a realidade da nova criação, sem receber a Jesus e ser feito por ele nova criatura, nunca conseguirá viver de acordo com a palavra de Deus. E nós desprezamos isso, entendendo ou pensando que o discipulado é um caminho moral, e não é. Se nós olharmos para o discipulado, se nós olharmos para as exigências que a Bíblia faz a respeito de nós, e tentarmos segui-las sem sermos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, sem sermos inseridos nesse mover de Deus que faz novas todas as coisas, inclusive o meu coração, o seu coração e o coração daqueles outros que estão vagando pelo mundo. Se nós não entendermos isso, nós caminharemos pelo moralismo. E nós estaremos tentando consertar aquilo que não tem conserto, com ferramentas inadequadas, com caminhos que não levam a lugar nenhum. E isso só nos trará sofrimento, angústia, dureza ao coração. Isso só causará divisões, isso só causará conflito, isso só causará problemas à igreja. O que eu estou dizendo é que nós precisamos entender que dentro da ótica do discipulado só existe uma maneira de nós termos as nossas características, as nossas atitudes, a nossa vida transformada. E a única maneira disso acontecer é sermos feitos novas criaturas ao nascermos de novo em Cristo Jesus. É por isso que não há lugar melhor para ser anunciada a nova criação senão no batismo de Jesus. Porque o que é que simboliza o nosso novo nascimento? E o fato de que o Deus que faz novas todas as coisas está fazendo nova a nossa vida. O que é que simboliza isso? O batismo.
Então percebam, o que eu quero que os irmãos entendam, que eu estou tentando ensinar aos irmãos, a partir do texto bíblico, é que só existe uma maneira de sermos mais parecidos com Jesus em nossas atitudes, de sermos mais parecidos com Jesus nos nossos sentimentos, de sermos mais parecidos com Jesus em quem nós somos. Só uma maneira. E não é a maneira moralista. Porque a maneira moralista despreza o fato de que o mundo que Deus criou está caído em pecado. Mas é a maneira do Evangelho, que nos convida a nascer de novo em Cristo Jesus, morrendo para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. É a maneira do Evangelho, que nos convida a olhar para o Deus que faz novas todas as coisas. É a maneira do Evangelho, e tão somente a maneira do Evangelho, que nos fará novas criaturas em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, eu quero te convidar a mudar a sua disposição com relação a você. A confiar no Deus que criou todas as coisas, está fazendo novas todas as coisas e que é capaz de transformar a sua vida. Muitas vezes nós carregamos frustrações porque dependemos só de nós mesmos para as mudanças que queremos atingir. Sabe, a gente está cansado de errar a mesma coisa, porque a gente não confiou os nossos erros em oração ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, só o Senhor pode transformar o meu ser. Então, em primeiro lugar, nós como discípulos de Jesus, precisamos mudar a concepção que temos de nós mesmos e das nossas atitudes. Não somos nós que vamos mudar. Se Deus não nos transformar, nós nunca seremos transformados, de fato. E é claro que há nesse processo uma parcela de esforço, mas ela só vem depois da nossa entrega total, em confiança ao que Deus faz nas nossas vidas. Em segundo lugar, também quero convidá-los a mudar a maneira como vocês olham para os outros. Porque muitas vezes, por mais que eles mereçam uma correção, um puxão de orelha, eles precisam do anúncio do Evangelho. Não que nós não podemos corrigir, nós precisamos corrigir, mas as nossas correções precisam conter o Evangelho. Porque se elas simplesmente contiverem as acusações quanto ao caráter, a procedência ou procedimento das pessoas, nós seremos moralistas. E nunca alcançaremos o objetivo pelo qual nós estamos corrigindo o nosso irmão, a nossa irmã, a pessoa que amamos. Depois de apontar os erros, nós precisamos dar a solução. Depois de dizer está errado, nós precisamos apontar onde está o conserto. Depois de dizer o mundo que Deus criou está caído e falido no seu pecado, nós precisamos dizer: Jesus o resgata com a sua graça, fazendo novas todas as coisas. Então não basta eu chamar o irmãozinho de canto e dizer: meu irmão, está errado. Eu preciso dizer: meu irmão, está errado, mas Jesus pode consertar. Meu irmão, não está certo, mas através da palavra, da santa palavra de Deus, Jesus pode fazer sua vida nova. Eu preciso dizer: meu irmão, eu não concordo com você. Você está tomando caminhos que vão te levar para a morte. Mas o Espírito Santo de Deus pode renovar a vida no seu coração através do Evangelho de Jesus Cristo. Porque ser um discípulo não é ser alguém que segue uma correção ética e moral, mas é ser alguém que é renovado dia após dia pelo Espírito Santo de Deus, que faz novas todas as coisas. Essa é a primeira lição. O Deus que criou a terra que caiu em pecado, agora está sendo renovada pelo mesmo Deus, através da Trindade Santa e Poderosa. Em segundo lugar, então digo em primeiro lugar que o discipulado é um caminho de novas criaturas. Em segundo lugar, quer dizer que o discipulado é um caminho de obediência. Porque se agora nós nos voltarmos com a nossa memória para Gênesis capítulo 1,
capítulo 2, capítulo 3, nós vamos nos lembrar o seguinte: o homem que Deus criou foi posto à prova logo após ter sido criado. E em sendo posto à prova, ele desobedeceu a Deus no jardim. E no jardim, desobedecendo a Deus, ele pôs em xeque toda a raça humana e todo mundo que havia sido criado por Deus. O Senhor Jesus, logo após ser batizado, é levado pelo Espírito ao deserto. E no deserto ele permanece por 40 dias, sendo tentado por Satanás, da mesma maneira que Adão foi tentado no paraíso. De uma maneira diferente. Sendo tentado, estava com as feras, mas sendo servido pelos anjos por causa da sua obediência. Há alguns teólogos que dizem que Jesus é aquele que vive entre dois jardins, ou melhor, o cristão é aquele que vive entre dois jardins. E eu explico. O primeiro jardim é o jardim do Éden, que decreta e demonstra a incapacidade do ser humano de obedecer a Deus. No Éden, nós fomos expostos nas nossas falhas todas. Se você quer saber qual é o problema da sua vida, olha para Gênesis 3 e você vai entender completamente o que está de errado no seu coração, o pecado. E esse é o primeiro jardim entre os quais nós vivemos. Entre o qual nós vivemos. Agora, o segundo jardim é o jardim do Getsêmani, onde Jesus mais uma vez é tentado a abrir mão da sua missão. E ele, em sendo tentado, ora: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E esse é o momento que transforma as nossas vidas. Porque apesar da nossa desobediência, a exemplo do que acontece aqui no capítulo 1, a exemplo do que vai acontecer lá na frente, se eu não me engano, no capítulo número 11, quando Jesus está no Getsêmani, a despeito da nossa desobediência, ao contrário do que nós fizemos quando fomos tentados, o Senhor Jesus, em sendo tentado, é obediente a Deus e não abre mão de quem Ele é, não abre mão da sua missão, não abre mão do seu amor para com Deus. Então esse é o segundo jardim entre o qual nós vivemos, entre o jardim onde nós desobedecemos a Deus e entre o jardim onde Cristo obedece a Deus em nosso favor, entre o jardim onde nós pusemos tudo a perder com o nosso pecado e o jardim onde Cristo nos resgatou com a sua graça, com o seu perdão e com a sua obediência em nosso favor, nos fazendo agora capazes de obedecer a Deus para a sua própria glória. Então, entendendo que só como novas criaturas é que nós somos capazes de obedecer a Deus, agora como discípulos de Jesus nós somos convidados também a seguir por esse mesmo caminho de obediência, a seguir por esse mesmo caminho onde o nosso coração se assemelha ao coração de Jesus, onde a nossa vida se assemelha à vida de Jesus, onde nossa mente agora passa a ser habitada pela mente de Cristo, onde no nosso íntimo o Espírito Santo constrói, traz a vida de Cristo enquanto nós morremos para nós mesmos. Porque se o discipulado é o caminho das novas criaturas, o discipulado também é um caminho de obediência a Deus. Não através dos nossos méritos, mas através dos méritos de Cristo, que obedece a Deus em nosso favor e nos habilita a essa obediência. E se num primeiro momento eu disse que nós precisamos aprender a tratar os pecados que há em nós e a tratar os pecados que há entre nós, nos nossos irmãos, através do Evangelho que anuncia a novidade de todas as coisas. Agora eu quero dizer que, uma vez que todas as coisas foram feitas novas, já não deve mais haver no nosso coração espaço para desobediência. Já não deve mais haver no nosso coração espaço para rebeldia. Mas deve haver no nosso coração um desejo profundo e ardente de, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, obedecermos a palavra de Deus em todas as suas
em todos os seus mandamentos, em todas as suas leis, em todas as suas demandas para conosco. Não é uma obediência parcial. Não é uma obediência seletiva. Não é uma obediência hipócrita, como a dos fariseus, que obedeciam às leis que lhes aprovia, as que lhes chamavam a atenção, e se viam liberados para desobedecer às outras. É uma obediência total e completa, a ponto de que, se preciso for, nós morreríamos pelo nome de Jesus, como Cristo morreu para nos salvar. O caminho do discipulado, meus irmãos, é o caminho da nova criação, que, uma vez obtida, gera obediência. A possibilidade de obedecermos. E agora, o que eu vou dizer vai ser pesado, não tem outro caminho. O dever de obedecermos. Porque ou eu sou um discípulo de Jesus e o obedeço de todo o meu coração, como o próprio Cristo obedeceu ao Pai, vencendo as tentações não no meu poder, mas no poder do Espírito que em mim habita, ou eu estou enganado em achar que eu sou um discípulo de Jesus simplesmente porque eu frequento essa igreja. Ou estou enganado em achar que eu sou um discípulo de Jesus simplesmente porque eu obedeço a algumas leis. Porque uma vez sendo feito novo, recai sobre mim a necessidade de obedecer. Recai sobre mim o dever de seguir a Cristo em todas as suas palavras, em todo o seu caráter, em todo o seu ensinamento, em tudo o que Ele me traz através da sua palavra. E eu termino dizendo ou lembrando você que o motivo pelo qual nós escolhemos trabalhar o assunto do discipulado durante esse ano na vida da nossa igreja é porque nós desejamos que este seja um lugar, não só este, as nossas casas sejam um lugar, nosso trabalho seja um lugar onde a novidade de vida que só o Espírito Santo pode trazer seja experimentada. E é por isso que eu quero te convidar daqui a pouco a orar comigo, para que Deus nos renove, para que Deus nos faça novas criaturas e nos faça novos mais uma vez, para que esse poder que há em Cristo Jesus, fazendo novas todas as coisas, esteja em nós, renovando o nosso ser, arrancando de nós tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é pecado, e colocando em nós o caráter de Cristo, colocando em nós o desejo de obedecer a palavra de Cristo, colocando em nós a mente de Cristo, fazendo nascer em nós a vida de Cristo. É por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós passaremos esse ano todo falando de discipulado, porque só o caminho do discipulado pode fazer isso conosco, pode renovar a nossa vida, e pode nos levar a obedecer a Deus, de todo o nosso coração, como Cristo o obedeceu. Sim, em Adão nós somos condenados pela nossa desobediência. Em Cristo nós somos salvos e resgatados pela obediência que o próprio Cristo tem em nosso favor. E é por isso que agora nós queremos renovar o nosso compromisso de obedecer a Deus de todo o nosso coração. Vamos cantar Renova-me, Senhor Jesus? E assim, depois de cantarmos, nós oramos e encerramos o nosso culto essa manhã. Renova-me, Senhor.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor, nós te louvamos, porque o poder do Senhor, usado para criar do nada todas as coisas, está presente em nosso ser, renovando, transformando e fazendo nova a nossa vida. Senhor, nós te exaltamos, porque o poder usado pelo Senhor para criar todas as coisas agora está sobre nós, sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja, sobre este mundo, trazendo renovação, trazendo novidade de vida, trazendo esperança através do anúncio do Evangelho. Oramos para que cada um dos nossos membros experimente essa novidade de vida. Oramos para que cada uma das nossas famílias experimente essa novidade de vida. Que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos cônjuges, os nossos irmãos, os nossos primos, parentes, todos aqueles que ainda não foram alcançados pelo seu Evangelho e não foram feitos novas criaturas, possam, Deus, durante esse ano experimentar essa novidade que um dia nos alcançou. Oramos para que aqueles que entram neste lugar, aqueles que nos visitam, aqueles que já frequentam os nossos cultos, aqueles que nos escutam pela internet possam experimentar a novidade que só pode vir através de Cristo Jesus. Oramos para que cada um de nós seja conhecido pela sua obediência, por ter em si o caráter de Cristo, a obediência de Cristo, a mente de Cristo, a vida de Cristo. Oramos para que a nossa igreja não cresça apenas em números, experimente um inchaço, mas oramos para que a nossa igreja cresça como aquela que contém os seus discípulos que te obedecem e que, em obedecendo ao Senhor, faz com que a sua luz brilhe e ilumine, Deus, o bairro do Alvinópolis, ilumine, Senhor, a cidade de Atibaia, ilumine o estado de São Paulo, Senhor, em nome de Jesus, faça da nossa igreja um luzeiro através da nossa obediência, Pai. Renova-nos, porque tudo que há dentro de nós, que é produzido pela nossa carne, como obra da nossa carne, precisa da renovação do Teu Santo Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, e para a glória de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês e sobre cada um de vocês permaneça, hoje e sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Deus abençoe você que nos acompanha pela internet. Hoje à noite nós temos nosso culto às 19 horas, o culto para os menores de 59 anos. Nós voltamos um passo nas fases da pandemia, então precisamos tomar todos os cuidados. Então, se você que nos assiste deseja vir ao culto, você precisa fazer a inscrição
E aí você pode, daqui a pouco, então, acessar os nossos contatos na internet e nos perguntar como fazer essa inscrição. Nós vamos te responder. E vocês, então, também fiquem avisados que precisamos tomar os cuidados todos para que os cultos continuem com segurança. Para continuarem com segurança, máscaras, álcool em gel, distanciamento, sem conversar agora, infelizmente, nós precisamos ir para nossas casas para evitar contato e para evitar transmissão, tá bom? Então, que Deus abençoe você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe você que está aqui, é muito bom estar de volta, é muito bom vê-los, é muito bom estar aqui, e eu espero que nós tenhamos um ano abençoadíssimo pela graça de Deus. Nós podemos encerrar a transmissão, e eu quero repetir.